Você baixa um arquivo. Como você sabe que ele é mesmo seguro se é da pessoa que falou que publicou ele, que não mexeram nele ali no meio do caminho? Tem alguns jeitos de provar isso e todos eles apostam na confiança em lugares bem diferentes. Eu não estou falando aqui de antivírus, não. Fica aí que nós vamos aprender sobre isso hoje. Oi, Eustáquio Rangel, ou TAC, falando aqui. Eu basicamente só uso o Linux e BSD. Só de vez em quando eu ligo um computador que tem aqui do lado aqui com Windows, quando preciso. Mas não sai daí se você usa o Windows, porque o que nós vamos falar aqui serve para qualquer tipo de sistema operacional. Muito tempo atrás, bota tempo nisso, quando eu usava mais o Windows e até na época do DOS, a primeira coisa que a gente fazia após fazer o download... Não tinha download ainda. A primeira coisa que a gente fazia quando recebia um disquete com algo para copiar era rodar o antivírus para ver se não tinha empesteado de alguma forma ali o negócio, né? O negócio era um hábito e quem não tinha esse hábito, bom, poderia ali se complicar. Hoje mesmo, se a gente não precisar se preocupar com vírus por utilizar sistemas mais imunes a isso, ainda tem esses hábitos que eu gosto de cultivar, que é me preocupar com segurança, com algo que não necessariamente pode ser um vírus no sentido mais clássico da palavra, mas pode ser um jeito até mais moderno. Hoje nós temos aí o popular exploit, né? Rodando ali, desde binários até scripts ali em modo texto, mas que podem fazer um estrago considerável, né? Esses dias mesmo teve um problema com o AOR do Arch Linux e a galera parece que, parece que meio que esqueceu já. Vamos aprender mais um pouco sobre esse lance de segurança? Imagine que você acabou de baixar um programa lá no GitHub e na página do release existe um arquivo igual a esse aqui. E junto a gente pode ver que tem um arquivo aí com uma extensão SHA-256. Se você não sabe o que é isso, fica aí que eu já vou te explicar. Por enquanto, basta dizer que aquela extensão, aquele SHA-256 é um checksum, que é basicamente um hash. Checksum hash. Tá, é um código de conferência ali do arquivo. Nós podemos calcular o hash, os dois valores ali entre o arquivo e o hash, o checksum, eles podem bater perfeitamente, mas pergunta, você acabou de provar exatamente o que aqui? Mesmo para quem já conhece todo esse conceito, checksum, do SHA, do 256, etc e tal, a maioria das pessoas responderia que ele serve para provar que o programa é legítimo, mas peraí, não, legítimo não. Ele provou uma coisa muito mais específica, essa diferença muda completamente a forma como nós enxergamos a segurança na distribuição do software. E eu quero mostrar aqui exatamente onde essas diferenças aparecem. Eu tive a ideia desse vídeo por causa de uma coceirinha que deu semana passada, vendo como que o Mize fazia download de arquivos binários. Se você não sabe o que é o Mize, eu explico. Ele é um gerenciador de ferramentas de desenvolvimento em ambiente escrito em Rust. Ele substitui algumas ferramentas como o RVM, o RBenv, o ASDF, o NVM, o PyEnv, permitindo gerenciar versões de múltiplas linguagens, variáveis de ambiente e tarefas em um único arquivo de configuração. No meu caso, eu fiquei curioso em ver como que ele verifica os binários pré-compilados do Ruby, que agora ele instala direto os binários. Antes, ele baixava os fontes, compilava na sua máquina, demorava um pouquinho, demorava 5 minutos, coisa do tipo. Não é nada para se arrancar os cabelos da cabeça, né? Mas agora ele está fazendo direto o download dos binários e todo mundo achou legal, mas ninguém perguntou, mas peraí, onde que estão esses binários? Como que eles vêm? Eles estão seguros? Então, na semana passada anunciaram isso, eu fui dar uma investigada e eu quero mostrar aqui tudo que foi derivado dessa minha investigação. Existem perguntas bem importantes e bem interessantes também sobre isso. Aproveitando, o nome do Mize vem de mise en place, que em francês significa organizar, pôr a casa em ordem, né? Pôr as coisas em ordem. Antes de mais nada, vamos para a definição do que é um checksum. Se você já sabe, aguenta aí um pouquinho que eu vou explicar bem rapidinho aqui para quem não sabe, beleza? Um checksum é um número curto calculado a partir de um conteúdo de um arquivo por uma função matemática, que é o algoritmo de hash. Funciona como uma impressão digital. O mesmo arquivo deve sempre gerar o mesmo checksum. E qualquer alteração no conteúdo, mesmo que o único byte, a mínima alteração no arquivo, produz um número completamente diferente.
A ideia é que depois de baixar um arquivo, você calcula o checksum dele na sua máquina e compara com o valor que o autor publicou. Se os dois arquivos, os dois valores batem ali, o arquivo que chegou até você é idêntico ao original. É importante notar que ele serve para verificar integridade, que o conteúdo não mudou, e não autoria, quem fez o arquivo ali, tá? Então são duas coisas ali, quem publicou o arquivo, são duas coisas diferentes. Essa segunda parte é o que a assinatura resolve e nós vamos ver daqui a pouco. Aqui tem uma ilustração bem básica para dar a ideia do checksum. Ali do lado esquerdo, vamos imaginar que ali um arquivo, eu dividi em pequenos blocos para não ficar tudo grudado, mas o conteúdo dele é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Beleza, a hora que nós pegamos aqueles conjuntos ali do lado esquerdo, nós passamos um algoritmo ali, que nesse caso é o MD5, nós vamos ver daqui a pouquinho, para cálculo, e ele dá o checksum dele do MD5 ali, que é a impressão digital ali do lado direito. Qualquer alteração que tiver no lado esquerdo vai ser gerado um novo MD5 ali do lado direito. Para evitar qualquer distração, eu preparei um projeto muito simples. Não tem framework, não tem compilação, não tem Docker, só tem aquele pequeno shell script que eu mostrei antes. Chega de complicar as coisas, Deus me livre. Vamos ver um bem pequenininho para a gente explicar o que é esse negócio de integridade, de assinatura, etc e tal, de autoria. Tem um vídeo aqui no canal que eu comento um pouco sobre o pessoal ter tendência a complicar as coisas. Eu vou deixar até o link aqui na descrição. Vamos dar uma olhada no arquivo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo, é o Hello Shell. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo dele. Só tem isso aqui, ó. Ele só imprime uma mensagem aqui no terminal. A gente não precisa de nada complicado para entender aí a parte de integridade, de assinatura, etc e tal. Vamos executar esse carinha aqui. Hello, SH, sei lá, Ruby, tá aqui, sei lá, qualquer coisa. Beleza, ele imprime aqui o resultado na tela. Perfeito, é só isso que a gente precisa. Para falar de checksum, de integridade, de autoria, tanto faz um arquivinho pequenininho desse tamanho quanto um arquivo gigantão. Pode ser um arquivo complexo, pode ser qualquer coisa, né? Não tem problema, a gente pode utilizar esse arquivinho de boa. Esse pequeno arquivo ele vai ser o único artefato que nós vamos acompanhar durante todo o vídeo. Mais tarde nós vamos publicar ele, vamos assinar, vamos criar um release, gerar uma attestation. What the fuck is attestation? Calma, vou explicar também. E depois vamos verificar tudo exatamente como qualquer usuário faria. Porque no fim das contas, toda a discussão desse vídeo gira em torno de uma única pergunta. Eu posso confiar nesse arquivo? Vamos dar uma olhada em como responder isso. Antes vamos conhecer dois carinhas importantes. Quando nós falamos sobre checksums, esse é o hash mais antigo que você ainda encontra por aí. A ideia é a mesma, uma impressão digital do arquivo. Lembra dos bloquinhos que eu mostrei lá atrás? Então nós costumávamos lá utilizar o MD5 para verificar aí a questão da integridade dos arquivos que nós fazíamos download. Mas para tudo, parou. O porém histórico é que o MD5 está quebrado para segurança, você sabia dessa? Dá para fabricar dois arquivos diferentes, ou até mais, com o mesmo MD5. Isso se chama colisão. E hoje ele é barato de fazer essa colisão. Um atacante pode montar um arquivo malicioso que casa ali com o MD5 do legítimo e a conferência passa. Vamos ver aqui um exemplo do MD5. Eu estou aqui no Ubuntu, aqui eu tenho o MD5 Sum. Eu vou pedir para fazer aqui com Hello SH, fazer um checksum desse arquivo. Olha só. Então, essa aqui é a impressão digital do conteúdo do Hello SH, tá? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, para ele gravar o conteúdo do Hello SH, do checksum do Hello SH, aqui dentro desse outro arquivinho aqui, ó, o Hello SH.md5. Então, eu tenho o Hello SH e eu tenho o Hello SH.md5 que acabou de ser criado. Vamos conferir agora com essa opção aqui do "-c", vamos conferir agora se está batendo. Olha, ele falou para mim que o arquivo ali tá tudo certo. Tá? Esse número resultante é a impressão digital ali do conteúdo que nós vimos aqui. E se mudar um byte aqui, muda tudo. Então nós gravamos, esse conteúdo está dentro do arquivinho do MD5. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos abrir o Hello SH e vamos colocar
um pontinho aqui no final. E vamos rodar de novo aqui, ó. Opa, olha só. Tá vendo? Então aqui ele falou, olha, o checksum não bateu. Ou seja, a assinatura, a integridade do arquivo, em comparação com o que foi calculado aqui, a integridade foi violada, ela não bate mais. Vamos tirar de novo aqui. E vamos rodar outra vez, tá vendo? Então, aqui ele mostrou pra gente que um único byte alterado já faz ali a conferência da integridade do arquivo ser marcada como falsa. Se eu tô chovendo numa olhada aí para você, aguenta um pouquinho aí que tem umas discussões interessantes para frente, tá? Mas você já sabia aí que o MD5 tá quebrado desde 2004? Agora vamos ver o SHA-256, que se usa de verdade hoje, né? Provavelmente você já viu isso em praticamente aí todos os projetos open source. Vamos dar uma olhada em como gerar e conferir o hash. Beleza? Vamos calcular aqui agora o SHA-256, SHA-256 Sano. Vamos lá, vamos passar aqui do Hello SH. Olha, aqui já tem uma chave maior zona, né? Beleza? Vamos gravar esse cara aqui também num Hello. Opa, SHA-256. Ok, gravou lá, eu tenho os dois arquivinhos, eu posso agora fazer uma conferência. Mesma opção do MD5. Posso fazer uma mesma conferência aqui do arquivo. Tá ok. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no MD5. Vamos mudar um byte aqui agora. E vamos dar uma olhada o que ele vai falar para a gente. Mudei somente um byte. Vamos pedir para... Opa, falhou! Ou seja, tá certinho. Vamos voltar lá do jeito que estava. Passando de novo. Beleza. Bom, você viu que coisa interessante, né? Igual no caso do MD5, eu alterei apenas um byte. Nem mudei o comportamento do programa, nada. Mas mesmo assim, o SHA-256, o checksum dele, assim também como no MD5, mudou completamente. Essa é exatamente a propriedade que torna um hash criptográfico tão útil. Qualquer alteração, por menor que seja, gera um resultado completamente diferente. Então, se o projeto publica o hash e o seu bateu, você sabe que o arquivo chegou inteiro, chegou íntegro. Veja, não corrompeu, não foi truncado no caminho. Eu costumava utilizar isso bastante para downloads aí em sistemas, onde o sistema faz download dos dois arquivos e verifica se o checksum estava ok. Isso evita reclamação quando cai a conexão do cliente, seja sem ou por querer. E o sistema deixa bem claro que houve um problema no download. Mas como assim por querer, né? Muitas vezes alguém inventa de falar que o sistema não está funcionando, está com algum problema, por algum motivo alheio à operação, e aí já viu. Mas aí é outra história. Mas desse jeito dá para você conferir se chegou tudo certinho. Mas agora pare e pensa, quem que gera esse hash? Qualquer um. Eu gero o hash de qualquer arquivo no segundo. E se um atacante troca o arquivo e também troca o hash, o checksum, publicado ali do lado? Os dois vão bater ali lindamente, né? O checksum não sabe quem publicou, ele só compara os dois números, só compara os dois hashes. De novo, o checksum prova integridade, não mudou desde que o hash foi feito, mas não prova autoria, não diz quem fez, nem de quem veio, de que você acha que veio. Veja que eu vou repetir isso várias vezes aqui no vídeo, pois é uma parte importante do conceito, sacou? Ele só te protege de corrupção no transporte ali, né? Mas contra quem controla o lugar de onde você baixa, ele é decorativo. Afinal, quem controla o lugar tem controle do arquivo e do checksum. E é justamente aqui que vale a pena separar três ideias. Integridade, autenticidade e proveniência. São palavras parecidas, mas representam problemas diferentes. Vamos começar pela primeira. A integridade, onde o SHA-256 resolve muito bem esse problema. Ele responde se o arquivo mudou e faz isso extremamente bem. Mas ele não responde outra pergunta muito importante, é da autenticidade. Quem foi realmente o autor? Foi alguém que possui a chave correta ali, né, para abrir as portas ali do repositório e publicar o arquivo, né? O SHA-256 simplesmente não sabe responder e, olha, ele não serve para isso. E tem a terceira pergunta, talvez a mais interessante, que nos leva a questionar como esse arquivo nasceu, como ele foi processado, né, por onde que ele passou, por qual workflow, a partir de qual commit que ele apareceu por ali.
esse conceito recebe um nome. Esse é a proveniência. E é justamente ele que aparece quando começamos a falar do esquema de attestations que eu comentei lá atrás. Mas antes disso, precisamos entender como funciona o modelo clássico de assinatura digital, onde para provar a autoria, isso é meu, eu assumo isso, precisa de justamente essa assinatura digital, assim como os documentos e cheques, né? Alguém ainda usa cheque? E aí que entram as chaves. Existe uma chave explícita e sou eu que guardo e publica ela utilizando o mini-sign, que é uma ótima opção para isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo parcial de um script, aqui o sign.sh, que eu vou utilizar para assinar um arquivo. Olha só essas linhas aqui, ó. Aqui eu estou verificando se eu estou mandando aqui a chave secreta aqui, se está sendo especificada uma chave secreta diferente da default. E temos ali algumas opções aqui. Vamos pegar esse carinha daqui. O "-s" maiúsculo é para assinar o arquivo que eu estou indicando aqui. O "-s" minúsculo é o path, de onde está a chave secreta. O "-t" é um comentário que eu posso passar. E o "-m" aqui é o arquivo para ser assinado, tá? Vamos aproveitar que a gente está aqui vendo o sign.shell e vamos carregar aqui o verify, que vai ser o cara que vai conferir isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no final. Todos esses arquivos aqui vão estar disponíveis no repositório, tá bom? A gente tem algumas opções a mais aqui, que é o "-v, para verificar a assinatura. Tá? O M ali nós já tínhamos, temos aqui o X, que é o arquivo da assinatura. Lembra que eu estava criando ali um ponto .md5, ponto SHA-256? Aqui eu vou ter uma extensão mini-sign, que eu vou passar aqui para ele. Tá? E aqui o caminho da chave pública. Nós já vamos dar uma olhada tudo certinho nisso aqui. Todos esses arquivos vocês podem verificar o conteúdo completo no repositório que eu criei de demonstração. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá, antes de mais nada, a gente tem que gerar o nosso par de chaves aqui para fazer assinatura. Qual que é o conceito? Eu tenho uma chave pública e eu tenho uma chave secreta. A pública eu posso, lógico, publicar, olha o nome dela. A chave secreta, pelo amor de Deus, tem que ficar escondidinha. Vamos limpar a tela aqui. Para gerar aqui a chave pública e a privada, eu posso utilizar o mini-sign "-g". Isso aqui ele gera o par de chaves de uma vez, tá? Um par, a chave pública e a chave privada. Ele vai gerar o mini-sign pub no diretório corrente onde eu tiver e vai gerar o mini-sign key lá no meu diretório aqui, que vai ser esse carinha aqui, o mini-sign. Olha, tá lá. Esse carinha aqui vai ter a chave pública, tá lá. Eu movi a minha chave pública lá para dentro e vai ter a minha chave privada. Essa você deixa escondido e essa você publica. Beleza? A hora que eu gerar aqui com o mini-sign "-g" maiúsculo, ele vai pedir uma senha para gerar a chave. Então escolhe aí uma senha boa, nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo amor de Deus, tá? E agora vamos fazer o seguinte, vamos assinar aqui o hello.shell, né, .sh. Ele vai pedir a senha, tá? E vai fazer a assinatura dele aqui. Eu vou assinar offline aqui na minha máquina, eu não preciso de internet, não preciso de nada. Vamos lá, opa. Sign. Eu quero fazer do hello sh, ele vai pedir minha senha. Eu vou colar minha senha. Beleza. Olha aqui, assinatura gelada não, né? Gerada. O hello aqui, .sh.mini-sign. Agora vamos limpar a tela aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar agora o meu hello sh. Eu vou passar o caminho aqui de onde está a minha chave pública. E ele falou que foi tudo certo, tá? Então veja o processo. Eu gerei a chave, um par de chaves. A secreta fica comigo, protegida por senha, e nunca sai da minha máquina aqui. A chave pública é uma linha só. Eu
publico inclusive no meu site, se eu quiser. Tá lá, no eustacrangel.com/minisite.pub. Posso passar no README, posso passar onde eu quiser, tá? Eu assinei o arquivo offline e quem baixar vai conferir ele com a minha chave pública. A raiz de confiança aqui sou eu, esse quem vos fala. Você não precisa de outra fonte para verificar. É você, o arquivo, eu e a minha chave. Eu posso alterar aqui agora vamos fazer a mesma alteração ali, ó. Opa! Vamos fazer a mesma alteração que nós fizemos antes e vou pedir para ele verificar. Olha lá, ele falou que ele falhou. Aham! Veja que ali tem o seguinte, tem um arquivo para ser assinado, o arquivo da assinatura, e ele precisa da chave pública para conferir o arquivo assinado com o arquivo da assinatura, beleza? Mas espera aí, por que o MiniSign? A gente tem o GPG, né? Que tá aí faz um tempão e responde várias dessas perguntas muito bem e de forma muito segura. Por que a gente não está utilizando ele? Nós temos alguns argumentos a favor aí do MiniSign. Simplicidade, uma chave, 3 operações. O menos G maiúsculo gera ela, menos S maiúsculo para assinar e o menos V maiúsculo para verificar. O GPG carrega décadas de bagagem. Keyring, subchaves, níveis de confiança, agente, tudo aí o estado ali no PG, ali no seu home, tá? Para assinar um arquivo só, talvez seja muita coisa. A chave pública tem uma linha. Dá para colar no site, no README, num post. A do GPG é um bloco enorme que empurra a galera ali para os key servers, servidores de chave. Mais uma camada ali que eu estava querendo evitar nesse caso aqui. O MiniSign usa o ED 25519 por padrão. Não tenho que configurar errado. No GPG dá até para escolher um algoritmo ruim ou um tamanho curto ali sem querer. Ele tem um modelo de confiança direto. Essa é a chave do fulano, pronto. O Web of Trust do GPG é elegante no papel, mas infelizmente quase ninguém usou ele direito até hoje. E lógico, tem uns argumentos a favor do GPG. O GPG é onipresente, já vem instalado, o que tem ali no apt, no RPM, o Git usa. Se o seu público já vive nesse fluxo, né, o MiniSign é mais uma ferramenta. O GPG tem revogação, inspiração, subchaves, smart card. O MiniSign ele é bem espartano de propósito e não tem revogação embutida. Se a chave vazar, o plano é avisar por fora e rotacionar. O MiniSign ganha em didática e simplicidade. O GPG ganha em maturidade operacional. Para esse vídeo aqui, MiniSign. Para um projeto de release aí pesado que precisa de revogação, aí a conversa muda. Até aqui parece que encontramos a solução perfeita, né? Existe uma chave, ela identifica o mantenedor, assina os releases, fim da história, certo? Na verdade não, porque existe uma pergunta que ainda não respondemos. Será que é possível provar quem produziu um release sem depender de uma chave privada permanente? Parece impossível, mas é exatamente isso que o GitHub faz hoje, utilizando a SigStore. A SigStore é um projeto open source sob ali a OpenSSF, né, que é a Open Source Security Foundation, e da Linux Foundation, que resolve o problema de assinar e verificar artefatos de software sem o fardo de ter que gerenciar chaves de longa duração. A ideia central dela é bem simples, não é tão simples assim, mas a gente vai entender. É a assinatura keyless, que vamos comentar daqui a pouco. Em vez de você gerar e guardar uma chave privada ali por anos, cada assinatura gera uma chave efêmera, gerada na hora e descartada logo em seguida. A confiança se ancora na sua identidade via OIDC, que também vamos explicar daqui a pouco. Não numa chave que você precisa proteger. Nós vamos criar aqui um release ali no GitHub, usando a linha de comando do GitHub, o GH. Mas vamos dar uma olhada aqui num arquivo que é o attest YAML, que vai criar todo esse workflow para a gente. Olha só, esse aqui é o conteúdo do arquivo, tá lá no repositório. Tá bem comentadinho aqui. Aqui a gente tem algumas chaves aqui, a hora que roda automaticamente publicar um release, emite o token OIDC, vamos saber o que é isso, para pedir certificado no Fulcio. Quem é esse cara? Ler o repositório, etc e tal. Aqui é uma receitinha de bolo do negócio. Tá? Ele vai estar disponível lá no repositório, a gente já vai comentar mais um pouquinho sobre ele. Ó, atenção que esse arquivo ele tem que estar dentro do diretório ali no seu repositório, um diretório escondido, .github,
e dentro desse ponto GitHub, dentro de um diretório chamado Workflows, ali no seu repositório. E se você não tiver um plano Enterprise do GitHub, o repositório deve ser público, senão não vai funcionar, tá? Então tem que estar dentro do ponto GitHub, dentro Workflows, e se seu plano não for Enterprise, não vai disparar o release ali, se o seu repositório não for público, beleza? E esse é o workflow que publica o nosso release, e olha que coisa curiosa. Cadê a chave privada, o arquivo .key, o mini-sign, a senha? Cadê o segredo? Não existe. E mesmo assim, o GitHub consegue assinar o release. Uai. Mas vamos ver isso já, mas já deu um spoiler de como funciona ali, falando da SigStore. Antes de mais nada, vamos fazer aqui um push lá para o repositório. Eu tenho alguns arquivinhos aqui, eu vou dar um add neles, vou fazer o meu primeiro commit e vou mandar lá para o repositório. Vamos lá, aqui eu já estou no repositório do Git, estou na master, eu tenho esses carinhas aqui. Olha só, ali dentro do GitHub está o nosso amiguinho do Workflows, está o attest lá dentro. Beleza, vamos fazer o seguinte, git add, git commit, vou passar aqui na linha de comando mesmo. Primeiro commit. Beleza, e vamos dar um git push. Ok, vamos dar uma olhadinha lá agora como que tá lá no repositório. Beleza, aparentemente está tudo ok. Olha lá, já tá os arquivos lá, tá o workflow ali dentro, tudo certinho, beleza. Antes de mais nada, aqui no repositório eu não assinei ainda o HelloSH. Então vamos assinar ele. Opa, cadê? Sign. Eu tenho que colocar eles como executáveis. Agora vai. Veja que eu movi os arquivos que eu tinha ali na outra área aqui pro repositório. Vou colocar minha senha aqui. Beleza. Vou fazer mais um push. Porque o meu git status aqui tá... Opa! Trocou aqui. Beleza. Aqui é o status... O flag de executável. Aqui está o mini sign. Vamos dar um add nele de novo. E vamos fazer um outro commit. Alterados os flags de executáveis e assinado o arquivo. Beleza, vamos fazer mais um push. Tá lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o release. Vamos dar uma olhada aqui no GitHub. Eu vou recarregar a página. Beleza, o segundo commit está ali. Ok, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o release agora. Vou pegar uma colinha aqui, que é coisa pra caramba para colocar ali. Olha só. Eu estou com o release aqui, estou pedindo para criar o release, estou passando já uma tag, estou passando o HelloSH, estou passando o HelloSH mini-sign, estou passando um título aqui e algumas notas já, indicando aqui o primeiro release, tá? Ali eu publico o release já com artefato e assinatura mini-sign junto. E presta atenção aqui, porque é o gatilho. Publicar o release é que vai disparar o workflow da Attestation, não é o git push, eu já fiz vários git push. É esse release create, tá? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, vamos disparar esse release. Olha lá, já foi. E vamos dar uma olhada aqui no repositório, olha só. Eu vou dar um F5 aqui, vou recarregar. Beleza, vamos fazer o seguinte. Olha o release aqui, foi criado já. Ó, já tem o zip, o source, o targz dele. E olha isso aqui. Actions foi criado aqui, já disparou o workflow daquela tag. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Como mencionado ali anteriormente, a ideia central é que não existe uma chave explícita guardada em lugar nenhum. É justamente por isso que esse modelo ficou conhecido como keyless, sem chave. Bom, é quase isso. O nome é um pouco enganoso, pois, conforme também mencionado, ainda existe uma chave. Só que ela nasce, vive alguns segundos e depois desaparece para sempre. Vamos conferir agora o release para ver se está tudo certo com ele.
também através ali do GH, que deve estar numa versão atualizada, tá? Tem algumas versões antigas que não tem suporte para o Attestation. Vamos lá, eu vou colocar uma colinha aqui também, ó. GH Attestation, Verify, eu quero saber, verifique o hello.sh ali no repositório ali para ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada. Carregou, ó. Aham. Tudo certinho. Mas como é que funcionou tudo isso? Vou tentar explicar bem detalhadamente. Na hora do build, o GitHub ele gera um par de chaves temporário, aquelas chaves efêmeras que eu comentei. Ele gera isso na memória e vive alguns segundos. Ele prova quem é através da identidade do workflow com um token OIDC que diz: isso rodou nesse repositório, nesse commit. Já vou falar do OIDC. Uma autoridade, no caso o Fulcio, quem que é o Fulcio? Da SigStore, ele emite um certificado curtinho amarrando a chave temporária a essa identidade. Ele assina, joga a chave privada fora. Olha isso aqui. Fica registrado num log público, que é o record. Não sobra chave para guardar, rotacionar ou vazar. OIDC, Fulcio, record, que diabos, né? Tá, estamos acumulando explicações, mas fica aí que eu já vou te explicar o que é cada um deles, beleza? Mas espera, se ele jogou a chave fora, o pacote é assinado com o que para verificar depois? Veja que o que se apaga aqui é só a chave privada. E ninguém verifica com a chave privada. Você assina com a privada, mas verifica com a pública, sacou? E a pública não vai para o lixo. Ela fica dentro do certificado gerado. Então o que sobrevive para sempre é a assinatura, o certificado com a chave pública, mais a identidade do workflow, e o registro no record com o carimbo de tempo da coisa toda. Na hora de verificar ali o release, identifica a chave pública no certificado, confere a assinatura contra o hash do arquivo, confere que o certificado é o mesmo do Fulcio e que a identidade bate com o repositório esperado. O certificado durou aí cerca de só 10 minutos, sem problema. O carimbo lá do record prova que a assinatura foi feita dentro daquela janela de tempo. Expirar não invalida o que já foi assinado, só impede de reutilizar aquela chave para assinar coisa nova. A janela curta é para limitar qualquer tipo de estrago caso a chave vaze. Então olha só que interessante, a chave privada ela é descartável porque não se verifica com ela, a gente verifica com a chave pública. O que precisa sobreviver é a assinatura, essa chave pública guardada ali no certificado e a prova de quando que ela foi assinada. Mas vamos lá, o que são esses tais de OIDC, Fulcio e Record? O OIDC é um padrão chamado OpenID Connect. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas provavelmente tenho certeza que você já utilizou essa tecnologia dezenas ou centenas ou milhares de vezes. Sabe quando você vai para um site e aparece tipo isso aqui, ó? Já viu, né? Sempre que você entra em um site utilizando alguma conta dessas aí ou algum outro jeito de autenticar, normalmente existe ali o protocolo como o OIDC funcionando nos bastidores. O site está dizendo, sim, eu conheço esse usuário aqui. No GitHub Actions acontece algo muito parecido. Só que em vez de provar a identidade de uma pessoa, ele prova a identidade de um workflow que nós vimos aí que aconteceu. O Fulcio é a autoridade certificadora da SigStore. Ele recebe a identidade, aquele token do OIDC do workflow, confere e emite um certificado de curtíssima duração amarrando a chave temporária àquela identidade. É ele que substitui o ter uma chave sua. A prova de quem assinou vem do certificado ligado à identidade. Não tem ali uma chave guardada, tá? Imagina um cartório. Você chega no cartório, apresenta um documento de identidade, o cartório verifica tudo e emite um certificado dizendo, sim, eu confirmei quem é você. É exatamente esse papel que o Fulcio desempenha ali na coisa toda. O Record, ele é o log de transparência da SigStore. É um registro público só de acrescentar, só acrescenta. É só para insert ali. E a prova de adulteração, onde a assinatura fica anotada com carimbo de tempo. Serve para qualquer um auditar depois. Aquilo foi assinado por aquela identidade naquele momento e ninguém reescreveu a história ali nele. É a mesma ideia do Certificate Transparency, do certificado de HTTPS. É um mural público, basicamente,
onde tudo que foi assinado fica ali registrado e visível, tá? Para poder ser conferido. Então, fraude ali não passa despercebida. O registro é apenas de acréscimo, como comentado, sempre adicionando novas entradas sem apagar as antigas. Importante notar que a chave aqui é a identidade do workflow do GitHub. A raiz de confiança é o GitHub, não é você. Se você quiser procurar qual que é a URL ali do Record, dá para fazer o GH Attestation com um download e dá para trazer, ele vai trazer ali um JSON, dá para procurar ali dentro a URL dele para você dar uma olhada lá no log de como que ficou. E aí que tá, aí é que a gente chega em toda a causa desse vídeo aqui da investigação. Lembra da pergunta lá do começo sobre o Mize? Eu fui fuçando no Mize que eu caí nesse assunto. O interessante é que ele faz de forma automática as duas coisas que a gente acabou de ver. Quando o Mize baixa um binário do Ruby já pré-compilado ali dos releases ali do JDX, que é o dono do repositório, antes de deixar o binário rodar ali, ele faz o seguinte. Confere o checksum. Ele pega o SHA-256, que é a própria API do GitHub informa para aquele arquivo. Tem um campo digest ali do asset. E confere contra ali o que ele baixou. Como nós vimos, isso pega aí corrupção, falha de integridade do arquivo ou algum problema ali no transporte. Mas a raiz de confiança ali é o próprio GitHub. O mesmo lugar de onde veio o arquivo. Sozinho, ele é fraco, mas ali já está tudo fechado. E aí que ele verifica a attestation ali via Sigstore. Exatamente essa que a gente viu com o GH Attestation Verify aqui, né? Só que embutido ali dentro ali do próprio Mize. É isso aí que faz o trabalho de verdade. Prova que o binário saiu do workflow lá do JDX, lá do autor. E não foi mexido depois. E vem ali tudo ali ligado por padrão, isso ali no Mize. Então, praticamente está tudo certo lá. Ou seja, mesmo quem quer só a praticidade do binário, sem compilar nada, já está protegido. Essa que foi a minha dúvida original da coisa. Que o pessoal fala, não, ficou mais rápido e tal, mas vai ver o que está acontecendo, né? Então, eu fui ver o que está acontecendo e virou um vídeo de 40 minutos explicando para vocês o que aconteceu. Tá? A camada que eu mostrei ali na mão com o MiniSign e o GH, o Mize automatiza por baixo do capô ali. A diferença é que aqui a raiz de confiança continua sendo quem? Continua sendo o GitHub, que é onde rodou todo o workflow da coisa. A diferença é em quem você aposta a raiz da confiança. No keyless, nós confiamos ali no GitHub, que ele validou a identidade. Se você está usando a minha chave, você confia que você está usando a minha chave pública certa. Nenhum dos dois é confiança mágica. Os dois são. Eu decidi confiar nessa raiz aqui, ó. Então fica o recado. Se você não confia no keyless do GitHub, pega a assinatura digital do autor do negócio todo. Confere direto, offline, sem pedir licença para ninguém. Agora, meu amigo, se você não se importa com toda essa parte de segurança, o que eu acho que você deveria se importar, bota na mão de Deus e manda bala. Inclusive, foi isso que eu escutei de uma pessoa anos atrás, quando perguntei se ela não se importava de sair executando tudo quanto é coisa que saía pegando aí pela internet, né? E hoje, uma das coisas que o pessoal mais fala é que confiam aí nos agentes que estão rodando tudo quanto é código pra gente, né? Ontem mesmo, foi ontem, hoje, não sei, o criador do Rails, o DHH, ele citou ali o YOLO, né? You only live once, né? Você só vive uma vez, né? E falou para a gente parar de tratar os agentes ali como bebês, né? Mas eu mesmo já vi um código gerado por um agente que pegava um arquivo cheio de tranqueira de uma CDN. Cada um sabe da sua vida, mas não diga depois que eu não avisei, né? Dá uma conferidinha no que você tá rodando por aí, antes que dê alguma meleca. Mas e aí, aprendeu bastante coisa aqui nesse vídeo? Já sabe como confiar, ou pelo menos ali conferir algum arquivo na hora de fazer download? Você concorda, discorda com o que eu tô falando aí? Comenta aqui embaixo, mas sempre com educação, hein? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho pra gente, se inscreve no canal, divulga o canal, conta pros seus amigos. Sempre tô publicando conteúdo aqui, beleza? Um grande abraço para todo mundo.